Ok, ok. Eu agradeço, então, mais uma vez, o privilégio de estar aqui com vocês. O Wilson Ruas pode abrir a câmera ou há algum impedimento? Será que ele está no computador? Ok, ok. É muito ruim para o preletor falar para palavras, né? É sempre bom ver os rostos. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos lá. Eu não sei quantos de vocês estavam na primeira parte da minha palestra. Alguém de vocês estava na primeira parte? Estava? O Wayne por ofício, né? E o Samuelson estava. Mais alguém estava na primeira? Eu vou fazer, então, uma breve recordação do que nós vimos lá atrás. E aí passaremos conteúdo novo hoje. Muito bem. Então, nós havíamos parado aqui, mas deixe-me retroceder. Tá, então, nós começamos aqui mostrando primeiro as bases históricas da nossa formação legal. Falamos aqui um pouco sobre a história das nossas constituições. Eu passei o arquivo para o Reverendo Wayne. Reverendo, eles vão ter acesso, né, ao meu arquivo? Ok. Então, depois vocês podem ver lá com calma. Eu falo aqui da chegada de Simonton, da criação do Sínodo em 1888, quando nós passamos a ser autônomos, né, porque até então nós éramos congregação de igrejas norte-americanas. Em 37 entrou em vigor uma nova Constituição, que durou pouco tempo, né? Em 46 decidiu-se convocar uma constituinte para uma Constituição de peso, que foi promulgada em 1950, que é a Constituição que nós temos até hoje. É uma Constituição sólida, viu, irmãos? Já tem aí, então, 70 anos, né? 70 anos com apenas 2 emendas. Sólida. 70 anos e só 2 emendas, é porque ela é sólida. Tá? As 2 emendas se referiram à jubilação, ao artigo quanto à jubilação. Num primeiro momento, ampliou-se os direitos do jubilado e, num segundo momento, graças a Deus, revogou-se o caráter automático da jubilação. Né? Então, antes da mudança, o pastor que completasse 70 anos, ele tinha que compulsoriamente, obrigatoriamente, sair do pastorado. Então, há pouco tempo, houve uma mudança na Constituição, de forma que o pastor completa 70 anos e continua pastoreando, né, até onde Deus lhe der forças. Eu não tenho dúvida de que isso se parece mais com a Bíblia do que o que nós tínhamos antes. Falamos aqui sobre a promulgação do Código de Disciplina, dos princípios de liturgia, né, algumas mudanças. No passado era moderador e foi substituído para presidente, era Assembleia Geral, foi trocado para Supremo Concílio. Aí eu passei uma lista de moderadores do presbitério, quando só era presbitério, né, uma lista que é anual. Depois uma lista dos presidentes ou moderadores de sínodo, quando havia um sínodo. E depois, quando se transformou em Assembleia Geral, em 1910, os moderadores da Assembleia Geral. E na sequência, quando mudou a designação para Supremo Concílio, os presidentes do Supremo Concílio. Tá? Então, uma lista que é atualizada até 2018, né? O próximo Supremo é 2022. Depois você pode conferir. O destaque que eu fiz é que em todos esses anos, 160 anos de IPB, nós só tivemos um presbítero regente como presidente, que foi este aqui, Paulo Breda. É o único presbítero, tá? O que é uma coisa muito estranha, né? Porque a igreja é presbiteriana. Mas foi o que ocorreu. Falamos um pouco sobre a estrutura do Manual Presbiteriano, que é formado por Constituição, ou CI, Código de Disciplina, ou CD, Princípios de Liturgia, ou PL,
modelos de estatuto de Supremo Sínodo Presbitério e Igreja Local, modelos de regimento interno de Supremo Sínodo Presbitério e Igreja Local e Junta Diaconal, e, lá no final, um regulamento para a confecção de atas, tanto manuscritas quanto eletrônicas. Aqui eu coloquei a estrutura da Constituição, da CI, então. Ela é dividida em 7 capítulos, sendo sendo que o primeiro trata da natureza, governo e fins da igreja, o segundo, organização de comunidades locais, depois, membros de igreja, oficiais, conselhos, comissões e outras organizações, ordens da igreja e disposições gerais e transitórias. Falamos das principais formas de governo no mundo evangélico, né? A forma congregacional, em que todos governam todos, a forma episcopal, em que um governa todos, e a forma representativa, que é a presbiteriana, em que alguns eleitos pela Assembleia governam todos. Tá? É o modelo bíblico, você o encontra, por exemplo, explicitamente em Atos 15, de 1 a 6, Concílio de Jerusalém, quando uma questão doutrinária não foi tratada pelos 5.000 crentes, não foi tratada por um homem só, mas foi tratada pelos apóstolos e presbíteros. Os presbíteros subiram para Jerusalém representando suas igrejas. Mencionei este livro aqui, Igreja Apostólica, que significa isto. Eu recomendo com entusiasmo que você tenha esse livro. É um livro fininho, baratinho, do Thomas Witterow. Centrais do livro, tá? As 6 teses centrais. Falamos sobre a nossa estrutura, a estrutura de governo na IPB, que tem como base as igrejas locais. A cada 4 igrejas você tem um presbitério, a cada 3 presbitérios você tem um sínodo, ou pode ter, né? Na verdade, aqui é a formação mínima. Um presbitério não pode ter menos que 4 igrejas, um sínodo não pode ter menos que 3 presbitérios, mas não há um limite máximo. E acima do sínodo você tem o Supremo Conselho, que recebe representação dos presbitérios. Tá? Entre sínodo e Supremo você tem uma comissão que se reúne anualmente, a chamada Comissão Executiva. O Supremo se reúne de 4 em 4 anos, ordinariamente, ou se surgir alguma coisa urgente, pode convocar reunião extraordinária. Falamos sobre assembleias, que é uma parte importante do nosso sistema de governo, né? Conforme o artigo 3º, o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Então, há um equilíbrio de poder. Eu não diria que essa balança deveria estar retinha aqui, eu inclinaria um pouco o peso para o conselho, porque a Assembleia se reúne uma vez por ano, obrigatoriamente, para tomar conhecimento, não é para tomar decisões, e ela se reúne, dependendo da igreja, a cada 3, 4 anos, para eleição de oficiais ou compra de algum imóvel, venda de algum imóvel. Então, o peso das decisões está, de fato, no conselho, mas o conselho não tem todo o poder, ele não pode eleger oficiais, ele não pode vender imóveis, não pode comprar imóveis, algumas questões específicas que cabem à Assembleia, tá? Então, depois eu vou tentar refazer esse desenho, colocando um pouquinho de peso a mais aí no conselho. Aqui eu explico conforme está lá na Constituição, né? Eu estou apenas na revisão, tá? Eu tenho que me policiar para não dar aula de novo. A Assembleia Geral se reúne ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente convocada pelo Conselho. Competências da Assembleia, nós vimos todas. A presidência da Assembleia sempre cabe ao pastor e, no seu impedimento, ao pastor auxiliar, e, se não houver pastor auxiliar, ao vice-presidente do Conselho. A Assembleia nunca pode ser dirigida por um pastor de outra igreja, tá? Isso anula a Assembleia. A Assembleia é sempre com o pessoal da casa, pastor, pastor auxiliar ou presbítero. Se não tiver ninguém, convoca para outro dia. Modelo de estatuto para a constituição da igreja. Eu falei de pastor emérito, né, e de presbítero e diácono emérito. Muito bem, quórum para a Assembleia.
Falamos sobre tudo isso. E agora sim, este é o assunto, a partir daqui é o assunto de hoje. Então, tratando sobre membresia da igreja, né, o artigo 11º da Constituição vai regular tudo que, a partir dele, né, tudo que tem a ver com membresia. Então, diz assim: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, bem como as que se tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Eu resumo aqui embaixo. São membros da IPB, então, batizados e inscritos no rol de membros. Você sabe, né, que a IPB ela tem um rol de membros, ao contrário das igrejas neopentecostais, que não tem rol de membros. A igreja neopentecostal é uma multidão, né? Eles não têm controle sobre quem é membro e quem não é membro. Unidos por adesão, o que é isso? O princípio de liturgia detalha: no dia, hora e local previamente fixados e com conhecimento dos interessados, reunir-se-á a comissão em sessão regular, elegerá secretário e passará o exame das cartas de transferência que lhe forem apresentadas e ao exame dos candidatos que desejarem e devam ser recebidos por profissão de fé ou adesão. Adesão é um instituto próprio de quando uma congregação se torna igreja, tá? E aí os membros da igreja não vão apresentar carta de transferência para entrar na congregação, né? Eles já são membros. Mas como a congregação está virando uma igreja agora, eles entram por adesão, tá? É um instrumento muito específico. Ou transferidos de outras igrejas evangélicas devidamente batizados. Nós aceitamos o batismo de igrejas evangélicas mais sérias, né? Cada conselho tem que fazer um exame, mas as pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, nós aceitamos o batismo, mas é preciso pública profissão de fé. Aqui, os membros da igreja são comungantes e não comungantes. De onde veio essa palavra? São aqueles que comungam, aqueles que participam da Santa Ceia, comungar, ter comunhão, mas aqui especificamente para a ceia. Então, são aqueles que comungam e aqueles que não comungam. Comungantes são os que tenham feito a sua pública profissão de fé. Não comungantes, menores de 18 anos, que batizados na infância, não tenham feito ainda a pública profissão de fé. Tá? Eu resumo aqui embaixo. O 13º, somente membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja, só podem ser votados maiores de 18 e civilmente capazes. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses, para o presbiterato e diaconato, 1 ano. Então isso é uma coisa a ficar muito atento, né? Porque às vezes por falta de oficiais, aparece uma pessoa nova na igreja, bem habilitada, tal, e aí todo mundo já como oficial. E não, para oficial, no mínimo 1 ano. Né? E a prudência, eu diria, pede até mais tempo. Tá? Casos excepcionais, a juiz do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então, imagine que você recebeu na tua igreja a transferência do indivíduo que já era diácono em outra igreja. Aí, esse é um caso excepcional, não precisa guardar o prazo de 1 ano. É preciso cautela, prudência, levantar os dados dele na outra igreja, etc. Né? Somente membros de igreja evangélica em plena comunhão poderão tomar parte na Santa Ceia do Senhor. Observe que a nossa ceia não é restrita, tá? Não é restrita nem a IPB e nem a igrejas evangélicas. Se você tem membros de outra igreja evangélica na hora do culto e você passa as instruções, o pastor vai passar as instruções, né? De quem pode participar, mesmo eles não sendo presbiterianos, podem participar. E também, assim como a ceia não é restrita à igreja local, o batismo também não é restrito à igreja local. Então, membros de outra igreja evangélica podem batizar os seus filhos na IPB. Tá? Isso parece muito estranho, mas o aspecto teológico é de que a ceia não pertence à igreja local e o batismo também não, pertencem ao reino. Tá? Por que eles colocaram esse artigo na nossa Constituição? A possibilidade aplica-se a pessoas que estão trabalhando em uma igreja, não são membros dela, mas precisam batizar seus filhos, missionários e seminaristas, por exemplo. É claro, isso é uma explicação minha. Né? Eu creio que esse ponto surgiu
desta necessidade. Você tinha missionários no Brasil, trabalhando em igrejas brasileiras, sem serem membros, e eles podiam batizar seus filhos. O mesmo ocorre hoje. Eu posso ter um seminarista na minha igreja, do Nordeste, e ele não quer voltar para o Nordeste para batizar o seu filho. Ele pode batizar na igreja que está trabalhando, tá? Mas abrindo um pouco mais, é possível um membro de igreja evangélica querer batizar o seu filho na IPB? É possível, tá? De repente é um batista reformado que já entendeu a doutrina da aliança, mas a igreja dele não vai batizar a criança. Então ele batiza na nossa, né? Não tem problema. Ok? Pessoal, eu estou falando bastante aqui, mas se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá? É só ligar o microfone e falar. Neste momento eu não vejo vocês, então pode ligar o microfone e falar, porque aí a gente tira a dúvida. O 14º, deveres dos membros da igreja. Quais são os deveres? Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, sustentar a igreja e suas instituições, moral. Deixa eu ver se eu faço alguma observação aqui. Vamos fazer aqui já. Como é que eu sustento a igreja moralmente? Participando dos trabalhos, participando, apoiando, né? Isso é sustentar moralmente. E sustentar financeiramente, a partir dos dízimos e das ofertas, tá? Obedecer às autoridades da igreja, enquanto permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Sempre assim, né? Nós só devemos obediência às autoridades, sejam eclesiásticas, sejam civis, sejam quais forem, enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. A partir do momento que você receber uma ordem que contraria as Escrituras, você tem a obrigação de desobedecer para ficar obediente a Deus. Participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias, tá? Perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina, deixa de ser membro, e bem assim os que moralmente inculpáveis manifestarem o desejo de não permanecer na igreja. Então, pode ser que o indivíduo não tenha nenhum processo disciplinar, mas ele escreve uma carta dizendo: eu quero sair da igreja, e ele sai. Somente membros em plena comunhão poderão participar dos privilégios da membresia, a saber, participação da ceia do Senhor, a nomeação ou eleição para cargos nas diversas áreas da igreja, e eu diria apresentar os seus filhos ao batismo, né? Se o indivíduo está disciplinado, ele não pode participar disso tudo. A admissão aos privilégios e direitos de membro comungante da igreja dar-se-á por profissão de fé, dos que já tiverem sido batizados na infância, profissão de fé e batismo ao mesmo tempo, é o caso dos novos convertidos, carta de transferência de igreja evangélica, você vai verificar se é uma igreja evangélica mesmo, jurisdição a pedido sobre os que vierem de outra comunidade evangélica. Por que esse artigo? Porque nem todas, aliás, a maioria das igrejas não dão carta de transferência para os presbiterianos, né? Há, digamos, uma leve discriminação, um bullying eclesiástico com relação aos presbiterianos, então a maioria não cede carta de transferência para nós. Mas nós podemos receber pessoas que se achegam a nós pela jurisdição a pedido. O que é isso? Por exemplo, um casal de membros da Assembleia, né, ou de outra denominação, que já está frequentando a nossa igreja, já entendeu as doutrinas e quer ser membro. Eles devem colocar no papel o pedido, tá, para que eles se tornem membros. Eles colocam lá no papel todas as razões, esse papel, esse documento entra no conselho, o conselho, por prudência, examina essas pessoas para ver se elas estão, de fato, concordes com a nossa teologia. É bom que o exame seja bem detalhado, e assim eles podem tornarem-se membros. Tá? Por profissão de fé, tá? Embora o texto aqui não fale em profissão de fé, há resoluções do Supremo Conselho que dizem isso. Aqueles que vêm de outras denominações, eles fazem a pública profissão de fé. Note que profissão de fé não é um sacramento. Nós podemos ir na frente da igreja e declarar a nossa fé, tá? Não há impedimento. Batismo é sacramento, o batismo é só um na vida. Tá? Profissão de fé, quantas forem necessárias.
Então não há problema nenhum desses irmãos irem à frente da igreja e declararem a sua fé. E jurisdição ex officio. O que é isso? É só sobre membros de é só sobre membros de igreja presbiteriana, após um ano de residência nos limites da igreja. Então, como é que funciona isso? Você tem lá um casal, imaginemos, de presbiterianos frequentando a tua igreja, e você já pediu carta de transferência para outra igreja, a carta não veio. Depois de um ano, o conselho pode recebê-los sem carta de transferência. É a chamada jurisdição ex officio. Restauração dos que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios da igreja. Então, aqueles que estão disciplinados, sendo restaurados, eles retomam os direitos, os privilégios e os deveres. E designação do presbitério nos casos do artigo 1º do artigo 48. O que é isso? Eu não me lembro. Deixa eu pegar uma Constituição aqui. Ah, sim. Despojamento de ministro. Então, quando o ministro ele é despojado, o que é isso? Quando ele é excluído do ministério, ele se torna um membro de uma igreja. E aí o presbitério faz a designação, você tem que ser membro daquela igreja. Tá? O pastor não é membro da igreja, ele é membro do presbitério. Ok? Então, os pastores são membros do presbitério, os irmãos que não são pastores são membros de uma igreja. Estava aqui nas explicações. Eu expliquei já no slide anterior, só aqui no final, designação do presbitério nos casos do artigo 48, parágrafo 1º, a saber, quando o ministro é exonerado do ministério e volta a ser membro de uma igreja. As demais explicações eu já fiz. O 17. Membros não comungantes são admitidos por... Membro não comungante são aqueles menores de 18 anos que não fizeram profissão de fé. Então, são recebidos por batismo na infância, de menores apresentados pelos pais ou responsáveis. O que são responsáveis? São os avós? Não. É responsável no sentido legal, tá? É o caso da criança que não tem os pais, e aí tem, digamos, pais adotivos, ou alguém que tem a guarda da criança, tá? É nesse sentido. É muito comum nas nossas igrejas avós pedirem para batizar os netos, porque os pais das crianças não estão na igreja. Não pode. Não pode. Tem que ser os pais ou responsáveis legais. Transferência dos pais ou responsáveis, quando eles são transferidos, as crianças vêm. Jurisdição assumida sobre pais ou responsáveis, no mesmo caso. Tá? Sobre batismo, convém conhecermos o capítulo 5º dos princípios de liturgia, que estão aqui, que tratam de batismo de crianças. Os membros da IPB devem apresentar seus filhos para o batismo, não devendo negligenciar essa ordenança. No ato do batismo, os pais assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar pela sua boa formação espiritual, bem como fazê-los conhecer a Bíblia e a doutrina presbiteriana, como está expressa nos símbolos de fé. Essas são as obrigações daqueles que batizam seus filhos, né? Dar uma boa formação espiritual, fazê-los conhecer a Bíblia e fazê-los conhecer a doutrina presbiteriana de acordo com os símbolos de fé. A criança será apresentada por seus pais ou por um deles. Imagine a situação de que um pai é crente e o outro não. A mãe não é crente, né, por exemplo. Então, pode ser apenas o crente. No impedimento do outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo batismo. Os menores poderão ser apresentados para o batismo por seus pais adotivos, tutores ou outras pessoas crentes responsáveis por sua criação. Já explicamos esse ponto, né? Os avós, a menos que as crianças estejam sendo criadas pelos avós. A ideia aqui, irmãos, é que as promessas que são feitas no batismo são tão sérias que não dá para um avô que está vendo a criança uma vez por semana, ou está vendo todo dia, mas não está criando a criança, esse avô não vai poder cumprir as promessas. São promessas feitas para que pais cumpram.
Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do batismo das crianças a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha. Tá? Então, nós não temos padrinho e madrinha na nossa teologia, nem no batismo, nem no casamento. Tá? É muito comum nos casamentos presbiterianos você dar o nome de padrinho e de madrinha. Não existe, isso é coisa católica. Nos casamentos são testemunhas e no batismo são testemunhas também. Tá? Poucos crentes atentam para isso. E no caso do batismo, que é o que nós estamos vendo, não pode ter gente lá na frente a título de padrinho, tá? Testemunha. A igreja inteira é responsável por essa criança se acontecer alguma coisa com os pais. Transferência de membros comungantes da igreja ou congregação dar-se-á por carta de transferência com destino determinado ou jurisdição ex officio. Vemos que a transferência de membro comungante se dá por carta de transferência com destino determinado, isto é, endereçada à igreja a qual o membro deseja ser transferido e por jurisdição ex officio. Então você não dá uma carta de transferência em branco, olha que é a sua carta, arruma uma igreja, né? Você diz para qual igreja você vai, aí a carta é com destino determinado. Conceder-se a carta de transferência para qualquer igreja evangélica, comungantes e não comungantes. A transferência de membros não comungantes far-se-á a pedido dos pais ou responsáveis na falta destes a juízo do conselho. No artigo 19, vemos que a nossa igreja emite carta de transferência a qualquer igreja evangélica. É necessário, porém, haja vista a proliferação de novas denominações em nosso país, certeza de que a igreja em questão é realmente evangélica. Então cabe esse exame, né? Essa pessoa está sendo na nossa igreja, essa igreja para onde ela vai é realmente uma igreja evangélica ou é uma seita, é alguma outra coisa? No caso de membro não comungante, a transferência deve ser pedida pelos pais ou responsáveis ou na falta deles a juiz do conselho. Para a jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica é necessário um pedido por escrito acompanhado das razões que motivam o crente a querer abraçar nossas doutrinas. Convém lembrar neste aspecto a resolução de 1978, que está aqui. Pulando aí o cabeçalho, aqui no final da segunda linha. Quanto aos documentos 28, 79 e 93, consulta sobre definição de igreja pentecostal e comunidades evangélicas, tendo em vista a admissão de pessoal delas oriundo na IPB, o Supremo resolve caracterizar uma igreja como pentecostal por admitir constantes revelações contemporâneas de Deus, além daquela que nos é apresentada pelas Escrituras Sagradas, por exigir manifestações sensíveis para que se caracterize a presença do Espírito Santo numa pessoa. Considerar como comunidade evangélica aquela que aceita e adota os três princípios aceitos por todos os ramos da reforma, a saber, a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra infalível de fé e prática, a salvação do homem se dá exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, né? É bem amplo, até um arminiano concordaria com isso, que a salvação é pela graça, e há um sacerdócio universal dos crentes, dos quais o sumo pontífice é Jesus Cristo. Um católico não aceita isso, né? Então estamos falando de evangélicos mesmo. 3. Recomendar a aplicação da resolução de 58 para a recepção de membros de outras comunidades evangélicas, assim redigida, quanto ao documento 4, tal, sobre recepção de membros de outras comunidades evangélicas, o Supremo resolve reconsiderar a matéria, manter a resolução anterior esclarecendo que o modo de admissão de membros de outras comunidades evangélicas está previsto e regulado pela linha D do artigo 16, combinado com o artigo 20 da CI, determinar que, reconhecido o batismo ministrado por outra denominação, procederá o Conselho ao exame sobre as razões que levaram o candidato a desejar a jurisdição da IPB, como também sobre nossas peculiaridades de governo, doutrina, e o receberá por profissão de fé. Aquilo que eu já havia dito, né? No caso de alguém que vem de outra igreja, aceita o batismo, ele passa por profissão de fé. A resolução acima estabelece que a igreja pentecostal é a que admite constantes revelações contemporâneas, além daquela que nos é apresentada pelas Sagradas Escrituras, e que exija manifestações sensíveis para que caracterize a presença do Espírito Santo numa pessoa. Deverá ser recebido por profissão de fé, aceitando-se o batismo. E de igreja evangélica, nós já lemos tudo isso, deverá ser recebido pela igreja com profissão de fé, mediante o pedido por escrito, acompanhado das razões para ingresso na nossa igreja.
Quanto à Igreja Universal do Reino de Deus e à Igreja Mundial do Poder de Deus, o Supremo Conselho tem decisão, veja aqui embaixo. Enquadrar a Igreja Universal do Reino de Deus como seita, tá? Com base na resolução tal, que reafirma a posição tal, no relatório da Comissão Especial, determinar que os membros oriundos da Igreja Universal do Reino de Deus deverão ser aceitos mediante batismo e profissão de fé. Então, observe que Igreja Universal do Reino de Deus, de acordo com o estudo que foi feito pela IPD, não é igreja verdadeira, tá? Significa que todo mundo que está lá dentro está perdido? Não. Pode ter crentes lá dentro, e certamente tem, né? Mas a igreja como um todo não é igreja verdadeira. Não prega o evangelho de Cristo, é um evangelho deturpado de dinheiro, de prosperidade, tá? Então, quem vem da IURD tem que passar pelo batismo, porque nós não reconhecemos que é uma igreja verdadeira. Logo, se a igreja não é verdadeira, todos os sacramentos caem. É o mesmo tratamento que nós damos, irmãos, aos católicos, tá? Ah, mas eu fui batizado na igreja católica. Sim, mas a igreja católica não é a igreja verdadeira. A igreja católica, ela deixou de ser evangélica quando saiu da palavra. Então, mesmo que o padre tenha falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiro, ele não é um sacerdote reconhecido por Deus, porque ele está numa igreja que não é reconhecida por Deus, que está fora da sua palavra. Então, quando cai o conceito de igreja, caem todos os sacramentos, caem todos os ofícios, não resta nada, tá? Muito bem. A mesma resolução sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Mesma coisa, né? Determinar que os membros dela sejam recebidos mediante batismo e pública profissão de fé. Não se assumirá jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica sem que o pedido seja feito por escrito, acompanhado de razões, já falamos, né? Não se assume jurisdição ex officio sobre igreja evangélica. A jurisdição ex officio é só para presbiterianos, tá? Quando é de outra igreja, é por escrito. Carta de transferência certificará que o portador estava em plena comunhão na data em que foi expedida. Observe, você não pode dar carta de transferência para quem está em processo de disciplina, porque essa seria uma saída muito fácil. O indivíduo vai ser disciplinado, aí ele pede carta de transferência para fugir da disciplina, entendeu? Vai aparecer um artigo aqui daqui a pouco que vai impedir isso. Só é válida por 6 meses, devendo ser enviada diretamente à autoridade eclesiástica competente, tá? E ela tem que ser enviada direto para a igreja. Enquanto não se tornar efetiva a transferência, continuará o crente sob a jurisdição da autoridade que expediu a carta. Se a autoridade tiver motivo para recusar-se a admitir qualquer pessoa, deverá devolver a carta de transferência a quem expediu, acompanhada das razões por que assim procede. Então é possível um conselho dizer, não queremos receber por tais e tais motivos, tá? Outra coisa, ela só é transferida quando é efetiva a transferência, e aí o conselho que está recebendo é o parágrafo 3º, eu vou chegar nele. O crente que não for normalmente transferido para a igreja da localidade em que reside há mais de um ano deve ser, via de regra, arrolado nesta por jurisdição ex officio. Todavia, a jurisdição será assumida em qualquer tempo, desde que o referido crente deva ser disciplinado. Aqui é uma coisa interessante. Imagine o seguinte, veja, se é uma igreja próxima e o membro cometeu uma falta grave que carece de disciplina, é fácil. Você liga para a igreja do sujeito e fala, olha, o teu membro que tem frequentado a nossa igreja há menos de um ano cometeu uma falta grave. Então, vocês cuidem, vocês disciplinem. Agora, imagine que esse membro vem de um outro estado do Brasil e ele está frequentando a tua igreja e não fez um ano ainda. E ele precisa de disciplina. Então, esse parágrafo nos dá base para, antes de um ano, assumir a jurisdição, porque fala em qualquer tempo, para que ele seja disciplinado, tá? Esse parágrafo abre essa margem. Outra coisa importante, efetuada a transferência, será o fato comunicado à igreja ou congregação de origem.
Então, você recebeu alguém por transferência, você escreve para o outro conselho dizendo tudo certo, ele foi recebido por transferência, pode dar baixa aí no rol de vocês. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos. Aqui eu explico tudo que eu já expliquei verbalmente. A demissão de membros comungantes dar-se-á por exclusão por disciplina, exclusão a pedido, exclusão por ausência, eu vou explicar melhor isso, carta de transferência, jurisdição assumida por outra igreja e falecimento. Essas são as 6 causas que tiram alguém do rol de membros. Aos que estiverem sob processo, não se concederá carta de transferência, nem deles se aceitará pedido de exclusão, tá? Esse parágrafo é para justamente prevenir que alguém que está sob disciplina queira sair da igreja. Não pode, tem que ser tratado primeiro. Os membros de igreja de paradeiro ignorado durante um ano serão inscritos em rol separado. Se 2 anos após esse prazo não forem encontrados, serão excluídos. Isso aqui é interessante. As pessoas fazem confusão de paradeiro ignorado com ausência. E não é a mesma coisa, tá? Ausência é quando você sabe onde o cabra mora e ele simplesmente não está indo na igreja. Faz meses que ele não aparece na igreja. Mas todo mundo sabe onde ele está. Não é paradeiro ignorado, tá? A pessoa não está indo por displicência mesmo. Então o que faz? Você vai com o conselho lá, visita o sujeito, o que está acontecendo? Por que você não está indo na igreja? Você vai pelos meios assim suasórios, paliativos, e se a pessoa insistir em não voltar, pastor, eu não volto para a tua igreja de jeito nenhum, aí você pode aplicar exclusão por ausência. Nesse sentido não tem prazo, não tem 1 ano, 2 anos, nada disso, tá? E há uma nota de rodapé que não está aqui no meu arquivo, mas se você tem o teu manual, a notinha está lá. Nesse caso, não precisa de tribunal. É uma exclusão administrativa, sem tribunal. Tá? O que seria, então, o paradeiro ignorado? Você já reparou que a nossa Constituição foi escrita em 1950? Em 1950, você poderia sumir. Em 1950, se você é de São Paulo, bastava você ir para o Nordeste, num lugar lá sem energia elétrica. Né? Minha família é do Ceará. E eu ainda me lembro de, nos anos 90, eu ir tirar férias lá e não tinha energia elétrica. Tá? Então, em 1950, era possível uma pessoa sumir. Hoje, dificilmente. Com redes sociais, dificilmente a pessoa some. Então, paradeiro ignorado é uma coisa, eu diria, dificílima de acontecer nos nossos dias, tá? Esse artigo, ele previa a seguinte situação: uma pessoa da nossa igreja sumiu, simplesmente sumiu, ninguém sabe onde ela está, ninguém sabe, não há contato nenhum com ela, já procuramos, não achamos. Então, por prudência, nós a colocamos num rol separado, porque ela pode aparecer, né? Onde é que está isso aqui? Ó, paradeiro ignorado durante 1 ano serão inscritos em rol separado. Vamos colocar no rol separado, porque esse nosso irmão pode aparecer, ninguém sabe onde ele está. Se 2 anos após esse prazo, se 2 anos dentro do rol separado, o indivíduo não aparecer, aí, gente, é que morreu mesmo, vamos excluir. Percebeu? Era uma aplicação muito específica para a época. Dificilmente você vai usar esse parágrafo nos nossos dias, tá? Agora, há muita confusão. Eu dou vários conselhos. Quando o indivíduo começa a parar de ir na igreja, coloca em rol separado. Não, está errado. Rol separado é para paradeiro ignorado. Se você sabe onde o cabra mora, então não é paradeiro ignorado. Quando um membro de igreja for ordenado ministro, será o seu nome para efeito de jurisdição eclesiástica para o rol do respectivo presbitério. Aqui é aquela situação de que alguém tornou-se pastor, ele deixa de ser membro da igreja e ele passa a ser membro do presbitério. Ok, aqui eu explico tudo novamente. Demissão de membros.
não comungantes dar-se-á por. Aqui são os não comungantes, geralmente adolescentes e crianças. Carta de transferência dos pais, ou responsáveis. Carta de transferência nos termos do parágrafo único infine do artigo 19. Qual era esse? Era esse aqui. Para a igreja evangélica, qualquer igreja evangélica. Haverem atingido a idade de 18 anos. Então, veja só, aqui é um perigo também. A pessoa que tem menos de 18 anos, ela é membro não comungante. Mas se ela fizer 18 anos sem ter feito a pública profissão de fé, ela deixa de ser membro da igreja, porque ela não é mais não comungante por força da idade, e como ela não fez profissão de fé, ela não é comungante, percebeu? Então, a gente tem que ter um esforço de levar os nossos jovens e adolescentes a fazerem a pública profissão de fé antes dos 18 anos. Tá? A demissão do rol do membros comungantes dar-se-á por profissão de fé. Fez profissão de fé? Não é mais não comungante, já é comungante. Solicitação dos pais ou responsáveis que tiverem aderido a outra comunidade religiosa, juiz do conselho, normal, e falecimento. Ok? Sobre membresia, pessoal, tudo tranquilo? Ok? Vamos em frente. Oficialato. Quais são os oficiais da nossa igreja? Artigo 25. A igreja exerce as suas funções na esfera de doutrina, governo, beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Nós temos 2 ou 3 ofícios. Essa disposição aqui é meio confusa. Teologicamente falando, nós temos 2 ofícios, tá? Presbíteros, que podem ser dispostos em docentes ou regentes, e diáconos, tá? Então, presbítero docente é aquele que ensina, ele governa e ensina, sua ênfase é o ensino. Presbítero regente é aquele que rege, que governa, ele pode ensinar também, mas a sua ênfase é o governo. E diáconos, né? Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário, o que significa, uma vez presbítero, sempre presbítero, uma vez diácono, sempre diácono, tá? Nós temos presbítero em disponibilidade, e embora a Constituição não diga, eu entendo por este artigo, que nós temos diácono em disponibilidade, porque ele foi ordenado, tá? E o ofício é perpétuo, ok? Em disponibilidade é quando ele não está no mandato, né? Ele não foi eleito. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Por que sempre falo em civilmente capazes, gente? Porque há questões administrativas que envolvem registro em cartório, essas coisas, tá? Então precisa ser civilmente capaz. Os ministros e presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diáconos da igreja a que pertencem. O que significa isso? Que se você é diácono na igreja Presbiteriana Ebenezer, você é só diácono na igreja Presbiteriana Ebenezer. Você é diácono, mas com atuação apenas ali. Não há concílios para diáconos, né? Já no caso de presbíteros e pastores, você é tanto presbítero e pastor naquela igreja local, quanto também você é no presbitério, no sínodo, no Supremo Conselho, tá? Você sobe aos ofícios. O ministro é membro ex officio do presbitério. O que é isso? Ex officio é membro de ofício, é membro natural do presbitério e do conselho quando pastor da igreja. Então, o pastor, ou ministro, ele é membro natural do presbitério e ele é membro do conselho, ele é o presidente do conselho, quando for pastor daquela igreja. Ele é membro do sínodo supremo quando eleito representante. O presbítero é membro ex officio do conselho, ele é natural do conselho, e dos conselhos superiores quando eleito para tal fim. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3, desde que jurisdicionados por aquele conselho. Se eu não me engano,
o texto está falando lá de comissões especiais. Para atender às leis civis, o ministro será considerado membro da igreja de que for pastor, continuando, porém, sob a jurisdição do presbitério. É uma adequação, né? Porque do ponto de vista da nossa estrutura, o pastor é membro do presbitério, ele não é membro da igreja, mas para atender às leis civis, como é que o presidente da Assembleia não é membro da igreja? Né? Então, para atender às leis civis, ele pode ser considerado. A admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Tá? Então, biblicamente falando, ninguém pode querer ser presbítero, ou diácono, ou pastor, por causa de poder. Tá? Ele deve ser porque ele entende que o Espírito está chamando para isso, e isso vai ser reconhecido pelo voto. Nós oramos, né, antes das nossas eleições para que Deus guie o voto do seu povo. E a admissão a qualquer ofício depende também da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. Então, aquele que é eleito presbítero ou diácono, ele é ordenado e ele é investido. Né? Há uma ação formal de que a partir de agora ele começa o seu mandato. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Então, isso quer dizer que um presbítero não pode ser diácono ao mesmo tempo, né? Ou um ou outro, e não há hierarquia, não há promoção, tá? Você pode ser presbítero e resolver querer ser diácono. Não há uma hierarquia. Os ofícios são iguais, as funções é que são diferentes. O diácono, ele lida com misericórdia, né, com serviço, e o presbítero lida com governo, com pastorado, tá? Pastoreando as ovelhas também. Ministro do Evangelho ou presbítero docente, é o oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra, administração dos sacramentos, edificação dos crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, uma série de títulos aí. Funções privativas do ministro: administrar sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Por que é só o pastor, só o presbítero docente que faz isso? A questão dos sacramentos é porque os sacramentos não estão divorciados da palavra. É preciso muito conhecimento da palavra para entender os sacramentos e ministrá-los, né? Historicamente, o pastor é chamado de ministro da palavra e dos sacramentos. A questão da bênção é uma analogia com a bênção araônica dos sacerdotes. Celebrar casamento religioso com efeito civil é apenas para cumprir, digamos, um formato civil. E orientar e supervisionar a liturgia, isso é importante, né? Por quê? Porque o pastor, ele faz um estudo no seminário bastante aprofundado de teologia do culto. Então, veja, gente, é que as igrejas estão tão bagunçadas que dá-se a impressão que para fazer uma liturgia é só você pegar um papel e colocar uns hinos e uns textos bíblicos e pronto, está pronta a liturgia, né? Uma liturgia bem feita leva um bocado de tempo, tá? Para você colocar os textos certos, os hinos certos, tudo apontando para o sermão, com relação ao sermão, né? Então, é preciso conhecimento para fazer uma liturgia bem feita. Ok, aqui vai falar do ministro. Ele deve conhecer a Bíblia e a teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, deve ter vida piedosa, gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Aqui eu coloco uma notinha: a liturgia deve estar em conformidade com as Sagradas Escrituras e os símbolos de fé da igreja. É uma decisão da Comissão Executiva de 98. O presbitério tem competência para deliberar matéria que envolva a liturgia da igreja local. Interessante. Artigo 62. Tá? Imagine que no teu presbitério, uma igreja adotou um culto pentecostal, com danças, com fogo, coisas assim. O presbitério tem competência para intervir e tem poderes para orientar a liturgia das igrejas e pastores a ele jurisdicionados.
O ministro poderá ser designado pastor efetivo, pastor auxiliar, pastor evangelista e missionário. Pastor efetivo é o ministro eleito e instalado numa ou mais igrejas por tempo determinado e também o ministro designado pelo presbitério. Então, o pastor ele pode ser eleito pela Assembleia ou designado pelo presbitério por prazo definido para uma ou mais igrejas, quando estas, sem designação de pessoa, pedirem ao conselho. Pastor auxiliar é o pastor que trabalha sob a direção do pastor efetivo, sem jurisdição sobre a igreja, com voto, porém, no conselho, onde tem assento ex officio, podendo eventualmente assumir o pastorado da igreja quando convidado pelo pastor ou, na sua ausência, pelo conselho. Pastor evangelista é designado pelo presbitério para assumir a direção de uma ou mais igrejas ou de trabalho incipiente. Tá? Então, o pastor evangelista, ao contrário desses dois, é um pastor do presbitério. Tá? É claro, esses dois também são membros do presbitério, né? Mas eles ou são o efetivo, ou é designado pelo presbitério para uma igreja, ou é eleito nela, e o auxiliar é sempre o auxiliar, ele é sempre indicado pelo pastor, né? Ele não é eleito pela Assembleia. O pastor evangelista é mais um pastor do presbitério que o presbitério vai designar para campos diferentes, trabalhos que estão começando. Né? O missionário é o ministro chamado para evangelizar no estrangeiro ou lugares longínquos da pátria. Então veja, as 4 funções têm a ver com o pastor. Tá? Então nós temos essas 4 funções. A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua. Pastor efetivo será eleito por uma ou mais igrejas no prazo máximo de 5 anos. Tá? Então, até no começo da igreja presbiteriana, você não tinha mandatos de 5 anos. Tá? Então, o pastor era eleito para uma igreja e ele ficava lá 40 anos. Né? Bastava uma eleição. Mas agora os prazos são fixos, no máximo 5 anos. Pode ser, você pode eleger um pastor para 1 ano, 2, 3, 4 ou 5. Podendo ser reeleito, competindo ao presbitério julgar das eleições e dar posse ao eleito. O pastor efetivo é designado pelo presbitério nas condições do artigo anterior, tomará posse perante o presbitério e assumirá o exercício na primeira reunião do conselho. O auxiliar será designado pelo conselho por 1 ano, prévia indicação do pastor, e a aprovação do presbitério será impulsada pelo pastor perante o conselho. Tá? O pastor evangelista será designado pelo presbitério, diante do qual tomará posse e assumirá o exercício perante o conselho quando se tratar de igreja. E o missionário, cedido pelo presbitério à organização que superintende a obra missionária, por exemplo, a APMT, né, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ou alguma agência, alguma junta missionária, receberá atribuição para organizar igrejas ou congregações na forma desta Constituição, dando de tudo relatório ao concílio. O sustento do pastor efetivo e do pastor auxiliar cabe às igrejas, que fixarão os vencimentos com a aprovação do presbitério. Interessante, tá? O presbitério tem que saber quais são os vencimentos do pastor auxiliar e do efetivo. Os pastores evangelistas serão mantidos pelos presbitérios, os missionários pelas organizações responsáveis. Então, em outras palavras, o sustento do pastor efetivo e do auxiliar vem da igreja, do evangelista vem do presbitério, do missionário da organização missionária. Atribuições do ministro que pastoreia a igreja: orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e supervisionar as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos novos na fé, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará periodicamente relatórios ao conselho para registro. Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, por exemplo, Casa Editora Presbiteriana, Brasil Presbiteriano, na beneficência, no ensino, ou qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Em qualquer destes cargos terão a superintendência espiritual dos que lhe forem confiados. A atividade do ministro deve ser superintendida pelo presbitério, ao qual prestará relatório anualmente.
Para ausentar-se do campo pelo prazo superior a 10 dias, o pastor necessita de licença do conselho. Menos de 10 dias, basta comunicar ao vice-presidente. E o pastor evangelista pede licença à comissão executiva do presbitério. É assegurado anualmente aos ministros em atividade o gozo de 1 mês de férias, seguida ou parceladamente com os vencimentos. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Conceder-se-á licença ao ministro com vencimentos integrais até 1 ano para tratamento de saúde. Então, imagine que um pastor ficou gravemente doente. Ele pode pegar uma licença de saúde. Além desse prazo, com possíveis reduções de vencimentos a juízo do presbitério, quando pastor evangelista, a juízo do conselho, quando pastor efetivo. Ao ministro poderá ser concedida licença sem vencimentos por 1 ano para tratar de interesses particulares. Poderá, né? Não significa que deverá ser dado. Esta licença poderá ser renovada por mais 1 ano, fim do qual, se o ministro não voltar à atividade, será despojado sem censura. Fica a juízo dos presbitérios conceder ou não licença aos seus ministros para se ocuparem de trabalhos de assistência social ou de natureza religiosa fora dos limites da IPB, devendo prestar relatório anual informativo aos presbitérios. Aqui a questão da inerência. Um ministro que tenha servido por longo tempo satisfatoriamente a uma igreja, poderá esta, pelo voto da Assembleia e aprovação do presbitério, oferecer-lhe, com os sem vencimentos, o título de pastor emérito. Pastor emérito não tem parte na administração da igreja, embora continue a ter voto nos conselhos superiores ao conselho. Então, observe, o pastor emérito, ele a emerência é um título que é dado ao pastor quando ele está no final do ministério, tá? Quando ele não tem mais nenhuma chance de pastorear essa igreja. É um título honorífico. Por quê? Porque o pastor, ao receber o título emérito, ele não pode mais ter parte na administração da igreja. É diferente da emerência dos oficiais. Um pastor, um presbítero ou um diácono que recebe emerência, ele continua trabalhando normalmente. Ele não cessa, não muda nada. Ele recebe a honra. Já o pastor, se ele receber a emerência, ele não pode mais ser pastor daquela igreja. Por isso, o espírito você não dá título de emerência para quem tem 40 anos, 50 anos, né? Você vai dar um título de emerência para quem já está lá nos seus 70, 80 anos. Senão você impede que ele volte a ser pastor da tua igreja. A passagem de um ministro de outro presbitério para outra comunidade evangélica dar-se-á por meio de carta de transferência com destino determinado. Enquanto não for aceito, continua o ministro sob jurisdição do conselho que expediu a carta. A carta de transferência é válida por 1 ano. Nenhum presbitério pode dar carta de transferência a ministro em licença para tratar de interesses particulares, sem que primeiro regularize sua situação. A admissão de ministro que vem de outro presbitério se dá pela conveniência do conselho que o admitir, dependerá, né? Podendo ainda este último procurar conhecer suas opiniões teológicas. Esse artigo é para dizer que nenhum presbitério é obrigado a receber pastor, né? Então depende da conveniência de se receber e precisa examinar opiniões teológicas. A admissão de ministro de outra comunidade evangélica ao ministério da IPB far-se-á por meio de carta de transferência. Recebida esta, o presbitério examinará o ministro quanto aos motivos que o levaram a tal passo, quanto à vocação ministerial, opiniões teológicas, governo e disciplina da igreja, e far-lhe-á no momento oportuno as perguntas dirigidas aos ordenandos. Há uma resolução de 2007 que diz assim: é da competência do presbitério legislar sobre a conveniência da recepção de qualquer ministro oriundo de presbitérios ou mesmo denominações. À luz do artigo 134, pode e deve o presbitério orientar as suas igrejas no sentido de que haja consulta prévia quando de convite para ministros de outros presbitérios, evitando-se assim possíveis transtornos. O que é isso aqui, gente? É uma medida de prudência, tá? Então imagine o transtorno que dá quando um conselho faz um contato com o pastor e fala: pastor, vamos precisar de pastor para o ano que vem. O senhor aceita? Aceito. Vem pregar aqui. Prega, conversa com o conselho. Tudo certo, tudo certo. Vamos fazer assembleia.
faz assembleia, eleito na assembleia. Aí quando o nome vai para o presbitério fala, opa, nós não queremos um pastor diferente aqui no nosso presbitério. Está cheio de pastor aqui sem campo. E agora? Vocês já fizeram tudo? Então, por isso é que há essa resolução prudente aqui que diz: à luz do artigo 134, pode e deve o presbitério orientar as suas igrejas no sentido de que haja consulta prévia quando de convite para ministros de outros presbitérios. O que é consulta prévia, então? Volte todo o processo. Olha, nós estamos pensando em convidar aquele pastor para ser pastor ano que vem. Vamos consultar o presbitério primeiro. Presbitério, estamos pensando em convidar tal pastor. Há algum impedimento? Aí o presbitério vai avaliar de antemão, né? Antes que você traga o pastor na sua igreja, faça assembleia. Aí o presbitério vai falar, não, nenhum impedimento, vai em frente, conhecemos, vai ser muito bem-vindo se der certo. Ou o presbitério fala, não, nós não queremos pastores de fora, vamos aproveitar o que nós temos aqui, tá? Então, é uma resolução que ajuda bastante. Os ministros são despojados do ofício, eles deixam de ser pastores quando? Por deposição, tá? Que é um processo disciplinar. Imagine um pastor que caiu em adultério, algo assim. Exoneração a pedido, quando ele está pedindo para não ser mais. E exoneração administrativa nos termos do artigo 42, infine, que diz o quê? Assim, quando ele tirou uma licença para assuntos particulares e não retornou. Então ele deixa de ser pastor. Despojado o ministro por exoneração, designará o presbitério a igreja que deva pertencer. O despojamento por exoneração a pedido só se dará pelo voto de 2/3 dos membros do presbitério. O ministro poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de trabalho ou invalidez. Poderá, né? Poderá. Ao atingir 35 anos de atividades efetivas, inclusive a licenciatura, o ministro terá direito à jubilação. Ele tem direito, não significa que ele vai pedir, mas já tem direito. Ao completar 70 anos de idade, o ministro poderá requerer sua jubilação. Eu coloquei aqui, redação dada pela emenda constitucional de 2018. Tá? No passado, era compulsório. Ele atingia 70 anos, tinha que se jubilar. Agora fica a critério dele, ele pode pedir ou não. A lei ordinária regulamentará a jubilação por motivo de saúde e invalidez. A jubilação limita o exercício pastoral, não importando, porém, na perda de privilégios de ministro, a saber, pregar o evangelho, ministrar sacramentos, presidir o conselho quando convidado, ser eleito secretário executivo ou tesoureiro do conselho, podendo, havendo vigor excepcionalmente a convite de um conselho ou juízo de seu conselho, ser designado pastor efetivo não eleito, pastor auxiliar, pastor evangelista e missionário, redação dada pela emenda de 2006. Como eu falei lá no começo, em 70 anos de Constituição, as duas emendas apenas foram essas daqui. Elas estão no mesmo slide. Estão no mesmo artigo, né, na verdade. As duas emendas alteraram esse artigo. O ministro jubilado, embora membro do Conselho, não tem direito a voto, pelo ser eleito secretário executivo ou tesoureiro. Cabe ao presbitério propor a jubilação e ao Supremo Conselho efetivá-la de acordo com a lei de jubilação que estiver em vigor. Presbíteros e diáconos. Nós falamos primeiro de pastores, né, ou presbíteros docentes. Agora, presbíteros regentes ou diáconos. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito, ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos novos na fé, consolar os aflitos, cuidar da infância e juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual a dos ministros.
O diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Aí você me pergunta, eu posso eleger um presbítero ou um diácono por 4 anos ou por 3 anos? Se você olhar esta redação, ela abre margem. Só que quando você vai para o estatuto de uma igreja local, lá é dito claramente, o mandato do presbítero e do diácono é de 5 anos, tá? Então não pode ser menos que 5 anos. Porque outra lei detalha o que não está claro aqui. 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fará proceder a nova eleição. Por que isso? É uma medida de prudência. Porque se vencer o mandato do presbítero ou vencer o mandato do diácono, ele deixa de ser, o mandato dele terminou, né? Ele deixa de ser um presbítero ou um diácono com mandato. Ele cessa as funções. Então, por isso que 3 meses antes você já tem que cuidar, para não perder o prazo. Fim do mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo se desonerado ou exonerado ao pedido, ou ainda por haver mudado de residência que não lhe permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, distribuir os alimentos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de novos oficiais. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. As funções de presbítero e diácono cessam quando terminar o mandato, não sendo reeleito, mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo, for deposto, ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono, for exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a igreja. O que é ouvida a igreja? Aqui os pastores divergem um pouco. Na minha opinião, ouvida a igreja é pelo voto, né? Você convoca a assembleia, apresenta o motivo pelo qual o presbítero ou diácono quer sair e a assembleia vota. O princípio é que a assembleia que elege é ela quem deselege, tá? Ela sempre se manifesta. Esse é o princípio. Muito bem. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do cargo, se para ele forem reeleitos. Então, como nós já falamos, é um título honorífico, né, a emerência. Se você tem um presbítero que é presbítero há mais de 25 anos ou um diácono, você pode dar o título de emerência e eles continuam trabalhando normalmente. Os presbíteros eméritos, no caso de não reeleitos, poderão assistir às reuniões do conselho sem direito a voto. A junta diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo conselho. Aqui, ordens da igreja. Doutrina da vocação. Aqui eu vou entrar em questões que têm mais a ver com... Não, aqui ainda presbíteros e diáconos. Vamos lá então. Vocação para ofício na igreja chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. Ninguém poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito, ordenado e instalado no cargo por um concílio competente. Ordenar é admitir uma pessoa vocacionada ao desempenho do ofício na igreja de Deus por imposição das mãos, segundo exemplo apostólico e oração do concílio competente. Instalar é investir a pessoa no cargo para o qual foi eleita e ordenada. Sendo vários os ofícios eclesiásticos, ninguém poderá ser ordenado e instalado senão para o desempenho de um cargo definido. Aqui sobre eleição de oficiais, cabe à igreja local, quando julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros ou diáconos.
O conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleito com ordem e decência. O pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão cujos nomes estiverem no rol organizado pelo conselho, observado que estabelece o artigo 13, seus parágrafos. Quanto à ordenação e instalação, eleito alguém que aceite o cargo e não havendo objeção do conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação que serão realizadas perante a igreja. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo, a disciplina da IPB, devendo a igreja prometer tributar e honra e obediência ao Senhor, segundo a palavra de Deus e essa Constituição. O que está implícito aqui? Que você não pode eleger um oficial que não concorda com a doutrina da IPB. Né? Então você não pode ter um presbítero que não aceita batismo infantil, um diácono que não aceita predestinação, entendeu? É claro que isso não acontece em lugar nenhum no Brasil, né? É claro que acontece. Eu já conheci presbíteros que não aceitam o batismo infantil. Não, houve uma falha grotesca do conselho ao examinar este nosso irmão. Né? Na verdade, eu diria que houve uma falha até na recepção dele como membro. Você não pode receber um membro que não aceita as nossas doutrinas, porque ele vai se tornar membro e ele vai trazer confusão. Ele não está andando junto. Então, daí a importância da classe de catecúmenos, a classe dos novos membros. A pessoa, para se tornar membro da igreja, ela deve aceitar as nossas doutrinas, tá? E a partir daí, ela vai ser examinada depois para algum ofício para o qual ela venha a ser eleita. Mas um exército dividido, ele não anda, tá? É preciso muito zelo nesse sentido. Muito bem. O nosso tempo está acabando e é bastante material, né? Para vocês sobre membros oficiais, mas aqui para frente o arquivo vai estar na mão de vocês. Vocês vão ter instruções sobre concílios da igreja, né? Todas as instruções aí sobre conselho, reuniões, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, comissões e outras organizações, e acabou, tá? Mas para hoje, gente, por causa do nosso tempo, é isso. E aí nós temos aí uns 4 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta do que foi dado, né, reverendo Wayne? Ou, ou de qualquer outra coisa. Se eu não souber, o reverendo Wayne está aqui para responder. Fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida aí sobre Constituição, fiquem à vontade. Tudo ficou claro? Então tá joia. Foi um prazer. É verdade. É difícil avançar nessa matéria, né? Porque cada um tem um caso diferente. Ah, na minha igreja, no meu presbitério. Essa aula é bem interessante mesmo. Mas é mesmo, é verdade. Mas tá tranquilo.
E, gente, obrigado. Deus abençoe amanhã. Tchau, tchau.